Pessoal, boa noite a todos, né? No penúltimo Global Stroke Alliance do ano, num momento muito importante, que é durante a consulta pública da portaria para a incorporação da trombectomia no SUS. Então, a gente teve a ideia de fazer esse Global para falar sobre isso, para falar qual foi a nossa proposta, né, Franzé, de incorporação do tratamento. Todo o pessoal trabalhou junto, então, nessa proposta, para esclarecer dúvidas, para pedir que vocês participem, que é fundamental a gente ter o maior número possível de participações, confirmando, então, a validade da incorporação do tratamento no SUS, concordando com a incorporação e também dando sugestões que podem auxiliar nesse processo de incorporação e de implementação dos centros, certo? Então, vocês sabem que a gente está trabalhando numa linha de cuidado do AVC, numa portaria que foi publicada em 2012, que estabelece 3 tipos de centros de AVC do Ministério da Saúde. O Pedro vai falar um pouco melhor sobre isso, né? Mas esses centros de AVC não incluíam centros de alta complexidade para trombectomia, né? Então, os centros eram baseados em um centro básico com o mínimo necessário para ser um centro de AVC para implementar a terapia trombolítica. Depois, um centro tipo 2, que tem unidade de AVC agudo, com uma estrutura para atendimento de urgência, para ficar até 3 dias no hospital, com recurso para custeio para a equipe, incluindo fono e fisioterapeuta, e um tipo 3, que é um centro integral, mas baseado só em tratamento de atendimento de urgência, trombólise endovenosa, e uma unidade integral, que faz trombólise e atendimento de urgência na fase aguda, reabilita precocemente até 15 dias, também com recurso a mais para custeio, mas que não contempla existir ou não hemodinâmica, trombectomia, especialidades, então, capazes, né, o neurointervencionista, isso nada estava contemplado. E a ideia agora, então, é que a gente discuta como implementar a trombectomia no SUS, né, e o que a gente propôs, tá? Então, o Pedro trouxe uma apresentação e a gente pode, ao longo da apresentação, né, Pedro, ir contribuindo também. Eu vou colocar aqui. O Franzé já conhece essa apresentação do Pedro, então a ideia é que a gente possa discutir em cima dela. Obrigado, Sheila, e boa noite a todos, boa noite aos colegas e amigos. E realmente esse é um esforço que tem que ser coletivo, né? Porque a inclusão da trombectomia no SUS, a gente estava conversando sobre isso antes, a finalidade disso não é só disponibilizar esse tipo de tratamento de alta tecnologia, mas sim utilizá-lo como um catalisador para que a gente possa organizar realmente as rotinas, os protocolos de atendimento ao AVC e até mesmo fomentar que os centros melhorem sua qualidade e criem, né, as condições para que se torne um tipo de centro de AVC que possa, inclusive, fazer trombectomia mecânica. Então, não é só sobre a inclusão de uma tecnologia, mas muito mais importante do que isso, é criar a condição para que os centros melhorem, busquem qualidade, busquem as rotinas adequadas para cuidar do paciente com AVC, né? Acho que esse é o ponto-chave, assim, né? Então, não é falar de uma tecnologia, sim de uma oportunidade que nós temos de abranger no SUS, né, uma política de maior qualidade e maior efetividade dos pacientes. Todos nós sabemos aqui, né, que os tratamentos do AVC realmente, como eu estava falando, agiram como catalisadores na organização do serviço de AVC no mundo inteiro. Então, a unidade AVC, quando ela começou a ser implementada, né, ela criou uma sistematização de abordagem ao paciente com AVC agudo, e isso, isoladamente, a gente pode falar assim, só a unidade AVC, só entre aspas, né, já garante, por exemplo, 14% a mais de independência funcional pós-AVC. Então, é uma intervenção que qualquer serviço que pense fazer AVC deveria iniciar por uma unidade AVC, que é o ambiente ideal para que esse paciente seja manejado, né. Então, existe altíssimo nível de evidência, isso é indiscutível, um A de evidência, né, com maiores chances do paciente sobreviver ao AVC, voltar para casa em uma vida independente. Infelizmente, uma baixíssima implementação na América Latina, né, quando a gente compara, por exemplo, com os países desenvolvidos, é realmente vergonhoso que nós, com tanto tempo de evidência, a gente não tenha implementado isso ainda na nossa rede assistencial, e ela é comprovadamente custo-efetiva, né, e deveria ser a prioridade inicial de qualquer serviço, qualquer política de atendimento ao AVC. Como vocês muito bem sabem, né, uma mudança de paradigma no tratamento do AVC foi a inclusão do RTPA endovenoso, né. A partir da publicação do estudo NINDS, em 95, se criou a necessidade de organizar ainda mais os serviços
criar as rotinas para o atendimento rápido do paciente, tanto pré-hospitalares quanto hospitalares, e isso é garantido por uma alta evidência clínica, né, 1A de evidência, e o RTPA comprovadamente diminuiu custos diretos, diminuiu períodos de internação, diminui necessidade de reabilitação, é custo-efetivo e possui um significativo impacto socioeconômico. E ele é dominante no longo prazo. O que quer dizer isso em economia e saúde? Uma terapia que é dominante. Que tu gasta um dinheiro hoje para tratar o paciente e esse dinheiro que tu gastou é menos monetariamente do que tu vai economizar de recursos no futuro. Então, isso seria uma conduta lógica para qualquer sistema de saúde que preze por recursos, por gasto de recurso financeiro de maneira adequada, né? E, assim, em 2012 nós tivemos a implementação pelo Ministério da Saúde, né, da portaria, que criou essas condições de unidade AVC e trombólise endovenosa no ambiente SUS, definindo que nós teríamos 3 tipos de centros de AVC, né? Tipo 1, que é um hospital que possa fazer a trombólise endovenosa, mas ele não tem, né, a unidade AVC agudo, e ele não tem todos os pré-requisitos para iniciar uma reabilitação. Então, ele é capaz de tratar a fase aguda, mas não é capaz de fornecer o contínuo de cuidado. O tipo 2, né, seria um hospital de um pouco maior complexidade, em que já existiria uma unidade de pelo menos 5 leitos de AVC agudo, né, e com uma coordenação de um neurologista, e nessa unidade tipo 2 poderia ser feito o RTPA, e o paciente ficaria internado durante 3 dias com um recurso financeiro extra garantido pelo Ministério da Saúde. Na unidade tipo 3, que seria de maior complexidade até o momento, até 2020, o paciente poderia receber a droga endovenosa, teria que ter pelo menos 10 leitos de unidade de AVC integral, não só de fase na unidade de AVC agudo, mas que seja integral, e esse paciente teria acesso a já uma estratégia de reabilitação com fono e físio, e esses serviços poderiam ficar com o paciente até 15 dias internado, realmente criando aquela condição que nós acreditamos que seja ideal, né, de não só tratar na fase aguda, mas garantir que esse paciente não complique pós o AVC, e que ele possa iniciar uma reabilitação de qualidade para que ele ganhe condição funcional, né, que é tão importante e impacta tanto na qualidade de vida do paciente atendido com AVC. Infelizmente, até hoje, a trombectomia mecânica que todos nós conhecemos, que é um tratamento de endovascular para a oclusão de grande vaso, ela ainda não está liberada, não é presente no SUS. Então, ela existe hoje, nós temos certeza, né, um altíssimo nível de evidência para a oclusão de grande vaso, NNT muito baixo, né, talvez o menor NNT da neurociência, comprovadamente custo-efetiva, e ela vai modificar o impacto clínico dos pacientes e gera economia no sistema de saúde e de seguridade social, né? Então, se eu pensar em investimento para paciente com oclusão de grande vaso, a trombectomia seria a melhor opção. Infelizmente, novamente, baixíssima implementação na América Latina, inclusive no Brasil. Ela também é dominante no longo prazo, então ela economiza recursos de saúde. Alguém pode falar, talvez um gestor fale assim, mas é caro ter uma equipe, ter os dispositivos e manejar esse paciente de fase aguda, mas no final das contas ela vai economizar dinheiro do sistema de saúde e deveria ser uma prioridade. E e aqui, né, as evidências científicas que vocês conhecem muito bem, inclusive, né, com o resultado Resident, colocou o Brasil, o Sistema Público de Saúde brasileiro, no rol dos grandes estudos clínicos que comprovaram a eficácia da trombectomia e comprovaram a custo-efetividade da trombectomia mecânica na oclusão de grande vaso. Então, nós temos evidência clínica, nós temos evidência econômica e todos aqui concordam que a trombectomia é super eficaz em diminuir sequela e até 50% dos pacientes tratados com trombectomia vão voltar a ter uma vida normal. E esses pacientes, lembrem-se, são aqueles com oclusão de grande vaso que teriam um prejuízo funcional ou um déficit neurológico muito mais grave. Só que ela só vai funcionar, né, quando ela estiver disponível. E aí começa toda a luta de todos os profissionais que lidam com AVC em tentar convencer o Ministério da Saúde a implementar esse tipo de tecnologia no SUS, já que cerca de 80% dos brasileiros dependem exclusivamente da saúde pública. Em 2019, esse artigo da doutora Sheila demonstrou que o Brasil, né, dos hospitais públicos, 74 tinham unidade de AVC, isso é ótimo, né? 78 hospitais faziam trombólise endovenosa, mas muito poucos faziam trombectomia mecânica.
que não interessa se é 1, 5, 10, é muito pouco ainda para a nossa população, para nosso território. E isso realmente é uma coisa que nos incomoda, e todos aqui, tenho certeza, concordam com isso, que isso deve ser modificado. Então, em 2020, a Sociedade Brasileira de Doença Cerebrovascular, a Sociedade Brasileira de Neuroradiologia, criou uma sugestão para o Ministério da Saúde de uma criação de uma portaria que vai definir um centro de AVC tipo 4. O centro de AVC tipo 4, que teria todos os pré-requisitos da unidade tipo 3, mais as condições técnicas de fazer a trombectomia mecânica. E é isso que nós gostaríamos de discutir com todos vocês, e por favor, fiquem à vontade para comentar, para pedir esclarecimento, fazer sugestões. É isso que a gente está discutindo hoje. Então, na nossa sugestão de política pública para a implementação da trombectomia mecânica no SUS, nós definimos quais são os pré-requisitos dos centros, quais são os protocolos de cuidado que esse centro deve ter, inclusive no manejo do paciente com oclusão de grande vaso, quais são os tipos de recurso humano que esses centros vão ter que implementar na sua rotina para que se tenha a trombectomia mecânica, questões de infraestrutura que são tão carentes no Brasil, e fundamental, acho que isso aqui é um ponto-chave, a mensuração contínua, prospectiva, de qualidade e de indicadores de performance que vão garantir para esses centros não só a certificação, mas também o processo de recertificação que vai ser feito de tempos em tempos, e que isso é um ponto que acho que foi unânime em todas as pessoas que discutiram isso, deve acontecer, porque isso garante qualidade para o paciente e garante que nós estamos entregando nosso compromisso para a população. Então, é um centro de AVC tipo 4, né? Deve ser um hospital de alta complexidade em neurologia, deve ser certificado já como tipo 3 pelo Ministério da Saúde em centro de AVC tipo 3, deve fazer parte de uma rede de AVC, uma rede de cuidado ao AVC, né? Não adianta criar um hospital de alta complexidade tipo 4 e esse hospital não participar da rede de urgência e emergência, não ter o vínculo com o SAMU, a rede de assistência pré-hospitalar, e com os hospitais de menor complexidade na sua região. Então, tem que fazer parte disso, deve ser integrada, né, com a rede de urgência e emergência, e deve cobrir uma população maior ou igual a 1 milhão de habitantes na macro-região em que ele está inserido. Lembrando que não necessariamente esse hospital vai receber todos os pacientes com AVC, mas ele vai receber aqueles pacientes que tenham maior chance de oclusão de grande vaso ou que sejam transferidos após a avaliação em um hospital de menor complexidade. Como critérios de elegibilidade para trombectomia mecânica, a gente utilizou basicamente os critérios do Resilient, que são pacientes com janela terapêutica de até 8 horas, né? E esse paciente deve fazer uma tomografia sem contraste e uma angiotomografia que vai confirmar a oclusão de grande vaso, e os pacientes devem receber o tratamento até 8 horas. Isso é bem importante nesse primeiro momento para que a gente garanta a maior efetividade da alocação desse recurso monetário da trombectomia mecânica. Nos pacientes em late window, em janela tardia, que estejam em um centro que tem capacidade de fazer CT perfusão ou ressonância magnética, esse paciente também poderá ser incluído se ele preencher os critérios consagrados pelos estudos de FIOS 3 e DAWN. Então, são poucos centros que têm esse tipo de tecnologia, são centros de maior complexidade, com maior experiência com AVC, então não teria problema desses centros também incluir esses pacientes até 24 horas. Obviamente, o RTPA endovenoso é indicado até 4 horas e meia, isso é uma advidência e deve ser feito, né? A gente não vai abrir mão de fazer a trombólise endovenosa, que ela é extremamente eficaz, e vamos tratar com trombectomia mecânica, na nossa sugestão, oclusões de carótida, proximais e cerebral média, M1 e M2, e da artéria basilar. Preferencialmente, os pacientes com aspects maior ou igual a 6 vão ser os pacientes que nós vamos eleger para o tratamento endovascular, novamente, porque é onde existe evidência e nós temos que alocar de melhor maneira o recurso escasso do sistema público de saúde. Então, são esses pacientes que vão iniciar como critério de seleção. Nos recursos humanos, para centros de AVC tipo 4, deve ser coordenado por um neurologista e um neuroradiologista intervencionista com certificação pela sociedade. Isso é muito importante para que a gente garanta a qualidade da intervenção e que garanta que as melhores condutas e protocolos estão sendo seguidas também dentro da hemodinâmica. Deve ter um staff, pessoal
pronto para trabalhar 24/7, então tem que ter essa cobertura contínua do hospital. E quando as pessoas estiverem de sobreaviso, né, que estejam presenciais, elas devem chegar no hospital até em 1 hora do chamado da admissão do paciente. Pelo menos 2 neurointervencionistas, porque senão é impossível cumprir essa escala de sobreaviso, um time de anestesistas, né, um enfermeiro coordenador, que pode ser o mesmo do setor de hemodinâmica do hospital, mas que esse enfermeiro vai ter que ser capacitado e vai ter que seguir os protocolos pré-estabelecidos de melhores práticas para tratamento endovascular do AVC. Mais os enfermeiros, os técnicos de enfermagem e o técnico em radiologia. Sobre infraestrutura, aqui a gente conversou muito sobre isso, né? E a gente não pode levantar muito assim a exigência, porque nós vivemos em um país carente, sobretudo no SUS, o acesso à tecnologia é muito difícil. Então, pelo menos tomógrafos de 16 canais, que devem estar disponíveis 24/7. Na angiografia, pelo menos um aparelho de um arco só, né? Não precisa ser um biplano, que acho que é a realidade no SUS, acho que não existe nenhum biplano no SUS no Brasil. Talvez a USP Ribeirão tenha, sabe, Franzé? Não, nem Não? no privado, nem no privado. Temo não, o nosso não é biplano. Não. Todos são monoplanos. Então é a nossa realidade, mesmo no privado, né? E a questão de aqui os pequenos detalhes que fazem a diferença quando vai manejar um paciente dentro da hemodinâmica. Então, tem que ter introdutor radial e femoral, tem que ter os fios guias, tem que ter toda a sistemática de perfusão do sistema de catéteres. Até essa, doutora Sheila, uma coisa que a gente estava conversando antes, né? Quanto restringir o centro de AVC tipo 4 nos centros que estão acostumados a fazer procedimentos em neurovascular. É muito importante que esses pequenos pontos técnicos sejam seguidos, porque isso pode comprometer completamente o resultado do procedimento e botar o paciente em risco, né? Claro, catéteres diagnósticos, catéteres terapêuticos, inclusive o catéter guia-balão, né, que melhora o resultado da trombectomia quando se utiliza o stent retriever, microcatéteres, microguias, stent retrievers, e é recomendado, mas não é mandatório, né, que se tenha os dois tipos de técnica para manejar a oclusão de grande vaso, tanto o stent retriever quanto os catéteres de aspiração. Por que isso? Porque em 70% das vezes o primeiro método não vai funcionar. E eu tenho que utilizar um segundo método que vai aumentar em muito a chance de recanalização da artéria. E aqui, por último, né, os indicadores de qualidade, que são fundamentais para que a gente possa ter serviços que estão prestando um bom serviço para a população. Tempo porta, tempo do ictus até a porta, o ENEI de admissão, o aspect de todos os pacientes, o sítio de oclusão de todos os pacientes, a entrada no hospital até a punção da artéria femoral ou radial em 90 minutos, né, no máximo, punção arterial até recanalização, idealmente em menos de 30 minutos. É óbvio que tem casos que vão extrapolar isso, mas na regra, na média, esse tempo deve ser buscado. E a descrição técnica, né, do que foi utilizado, se foi utilizado o stent retriever, aspiração, e principalmente é fundamental que todos os serviços que tratem o paciente com trombectomia documentem a escala TIC final para que a gente tenha uma análise do grau de recanalização, porque isso tem um impacto não só no desfecho do paciente, que é o principal, mas também a gente consegue analisar a eficácia dos devices, a eficácia dos dispositivos e a qualidade técnica da intervenção que está sendo feita nesse hospital. Então, isso é fundamental, que nós tenhamos o TIC de todos os pacientes. Documentar as complicações periprocedimento, elas acontecem e devem ser documentadas, e também o outcome, o resultado clínico, né, como o paciente está em 90 dias, porque a gente acha que aqui, nos 90 dias, é que nós vamos ter o grande benefício, assim, e vamos comprovar que todo esse trabalho vale a pena. Né? As sociedades brasileiras de doença cerebrovascular e Sociedade Brasileira de Neuroradiologia vão auditar esses centros, isso é uma sugestão que nós fizemos para o Ministério da Saúde, sendo os auditores para que a gente possa realmente garantir que está sendo seguida a técnica adequada e os resultados adequados, pelo menos esperados na literatura. Hoje, talvez 5 centros no Brasil estejam tratando os pacientes com trombectomia mecânica, né, e nós esperamos que, a partir da implementação dessa nova realidade, pelo menos esses 20 centros iniciem o tratamento endovascular dos pacientes,
Esses centros são os centros que já participaram, foram acreditados para participar do estudo Resilient, então eles passaram por um crivo de qualidade, de performance, de rotina, e seriam os primeiros centros a serem contemplados pela portaria ministerial. É óbvio que isso vai crescer, o número de centros vai crescer com o tempo, mas nós temos que iniciar de alguma forma, né, e essa forma foi unânime entre a discussão de todo o grupo que elaborou essas sugestões, que inicie pelos centros que já foram certificados e avaliados. De maneira muito rápida, para as pessoas que querem ter a trombectomia mecânica, a gente pensa, quando eu olho o indivíduo com AVC, um sujeito que chega com oclusão de grande vaso, agora no meu hospital, a unidade AVC vai garantir 14% a mais de desfecho clínico positivo para ele. A droga endovenosa vai garantir 30% a mais de chance de um desfecho neurológico positivo. E a trombectomia vai garantir para esse paciente até 50% a mais de desfecho neurológico, independência neurológica. Então, assim, como tratamento individual da oclusão de grande vaso, a trombectomia é muito potente. Entretanto, nós não estamos falando aqui no SUS, em política de saúde pública, em indivíduos, nós estamos pensando em populações. E quando eu penso em população, eu sei que a unidade AVC é para 100% dos pacientes. AVC isquêmico, hemorrágico, AVC major, AVC minor, AIT, qualquer paciente pode se beneficiar da unidade AVC. Enquanto que a trombose endovenosa vai ser feita nos melhores cenários em 15% dos pacientes com AVC. E a trombectomia mecânica, então, no melhor cenário, vai ser feita em 5%. Você sabe que na Alemanha, depois de 25 anos implementando o tratamento do AVC, hoje na Alemanha, em 2020, eles conseguem tratar 8% dos pacientes com AVC, com trombectomia mecânica. Então, realmente, a trombectomia mecânica faz parte de um armamentário e que ela está inclusa em uma grande linha assistencial, que é a linha de cuidado ao AVC, e é nisso que nós temos que focar e melhorar continuamente essa linha assistencial. Então, de novo, acho que a trombectomia mecânica é o catalisador, mais um catalisador, para que a gente organize o serviço e faça o que tem que ser feito pelos pacientes. Unidade AVC, trombólise endovenosa, em alguns casos, trombectomia mecânica, mensure resultados e tenha um processo de melhoria e auditoria contínua. Obrigado. Excelente, Pedro. Acho que fez uma revisão maravilhosa, né, de todo esse trabalho que a gente vem tentando fazer, né, para a implementação, né, Franzé, que foi o que a gente, mais ou menos o que a gente propôs lá, o que a gente já tinha discutido antes mesmo. Então, é importante, pessoal, que a gente está aqui com o Marcos Lange, que é o presidente atual da Sociedade Brasileira de Câncer Cerebrovascular, o Francisco Mantoverde, que é o presidente da Sociedade de Neuroradiologia Intervencionista, né, e vão ser as sociedades que vão liderar, então, essa implementação, auditoria e auxílio, se tudo der certo mesmo, né, ao Ministério da Saúde na avaliação dos centros que devem, então, fazer parte desses centros tipo 4. Não sei, Franzé, algum comentário inicial já para a gente começar a discussão? Teu áudio, Franzé. Não. Se botou o fone depois, ele não vai. Ainda não. Peraí. Eu acho melhor sair e entrar de novo, cara. Melhor sair e entrar de novo do jeito que tu for ficar, com áudio ou sem áudio, não, se botar depois ele não funciona. Peraí, tirar ele volta de novo. Marcos, algum comentário inicial a respeito da proposta de incorporação, do estudo que o Pedro mostrou já, né, que é o que a gente já vinha discutindo? Perfeito, Sheila. Então, primeiro, boa noite a todos, né, é um prazer estar aqui representando a Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares, né, em conjunto com a Sociedade de Neurorádio e com toda a equipe aí do Global Stroke Alliance, né, para tentar fazer isso diferente. Então, claro que o AVC, eu acho que o Pedro deixou muito claro isso, né, é uma doença que ela depende de vários processos, né, então um dos processos, um dos pilares para isso é a trombectomia. Então ela não vai resolver 100% dos nossos problemas, né,
tem a parte da prevenção primária, que a gente tem que trabalhar, a parte da reabilitação, que a gente trabalhar, mas eu acredito que esse é um enorme passo que a gente está dando nesse momento, né? A gente teve uma batalha enorme para provar isso, né? Foi surpreendente, né? Ter que desenvolver um estudo, né? Para a gente provar que era viável fazer no Sistema Único de Saúde, né? O Otávio está aqui, faz o tratamento há mais de 10 anos, né? Na instituição dele. Então, é surpreendente isso, mas infelizmente, né, a gente teve que passar por esse processo para provar a importância desse tratamento. Então, acho que agora é só mais um passo disso, né, mais uma liturgia que tem que ser seguida para que a gente atinja o resultado nisso. E daí, claro, que daí nós estamos diante do melhor tratamento da fase aguda do AVC, né, incluindo a trombólise e a trombectomia, e alguns centros, né, já tem a oportunidade de fazer uma janela estendida, que é um trabalho a mais, e aí a gente tem que partir para os outros focos, né, então a reabilitação, prevenção primária, que são também grandes gargalos do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que basicamente o Pedro falou tudo para nós e deixou muito claro isso para todos que estão assistindo, e a sociedade está à disposição de todos, né, e está com as portas abertas para poder discutir com vocês sobre esse assunto e dar continuidade, como o Pedro falou, né, nós vamos ajudar aí a fazer o controle de qualidade, né, das unidades, não só das unidades tipo 4, mas também das que já existem, né, e que o Ministério necessita que elas sejam monitoradas. Então, isso é muito importante, que a gente esteja ciente que hoje, né, com a trombectomia, a qualidade do processo de atendimento do AVC mudou, né, então, para a gente provar para o Ministério que isso é custo efetivo real, né, não só na pesquisa, mas também no mundo real, nós temos que ter um controle de qualidade disso, e as sociedades têm que ser a força motriz para isso, né? Perfeito. Franzé, vamos ver se a gente escuta. E aí, tudo bem? Tá ouvindo? Agora sim. Também. É sempre um desafio, né? Uma boa noite, pessoal. Primeiro, o Pedro sempre com a serenidade e a plenitude verbal conseguiu atingir todos os objetivos esperados para a apresentação, nota 10, né? A banca concorda, nota 10 da apresentação dele. Mas tem muito pouco a acrescentar, dou-lhe o grau. Então, assim, eu acho que a filosofia é muito clara, o Langes pontuou o que nós todos defendemos, apesar de nós estarmos na extremidade da linha de cuidados, fazendo a parte de maior complexidade, ela é inútil se ela não estiver inserida dentro de uma linha de cuidado. Isso é um paradigma de quem entende um sistema único de saúde nosso fragilizado, que é universal, mas que tem recursos finitos, né? Então, a gente tem que entender que não adianta fazer trombectomia sem ter uma qualidade mínima de logística, de métrica, qualidade de tempo. É a melhor maneira de você tratar bem um paciente, é você tratar o paciente rápido, seja com trombólise, seja com trombectomia. E é melhor uma trombólise rápida, mesmo em grande vaso, do que uma trombectomia tardia, né? Então, se a gente pudesse fazer assim, um investimento, o ideal seria prevenção para todo mundo, depois, talvez, um tratamento em 1 hora, o trombolítico, né, com tenecteplase, talvez, no futuro, ele tenha muito espaço. Mas isso só para dizer que não adianta se discutir trombectomia se não se tem a visão da linha de cuidado do AVC agudo, da prevenção e da reabilitação. Esse processo é um processo desafiador, existem muitas falhas, da mesma forma que quando nós escrevemos um artigo científico, nós sabemos as fragilidades do processo, nós identificamos muitas falhas nessa proposta inicial nossa, mas é uma proposta que tinha algum nexo em termos de benchmark, em termos de qualidade mínima, porque todos esses centros eles foram auditados, né? Até os nossos centros foram auditados, né? Eu fui auditado por vocês, né? E vocês foram auditados por nós. E isso para mostrar que foi extremamente igualitária a avaliação, né? Então não houve nenhum tipo de privilégio, foi uma métrica clara, né? Dentro do Ribeirão, por exemplo, que é um dos centros pioneiros de neurointervenção no AVC na América Latina, foi auditada a qualidade do trabalho dele. E, naturalmente, foi de excelente qualidade. Então, é um processo monótono, porque ele vai ser igual para todo mundo, né? Mas ele é consistente, porque assim a gente assegura a justiça no processo e a qualidade no atendimento, priorizando o atendimento com rapidez. Nas falhas desse processo, eu já queria expor
para que tenha um olhar aguçado, que todos os centros eles se concentraram na região sudeste, né? Então, não existe conflito de interesse, eu fiquei chateado com isso, porque a gente é daqui, né? Então, o Otávio também, a Gisele, todo mundo envolvido nisso, o Pedro, o Lange e a Sheila, não, que são sulistas, né? Separatistas. Mas nós, assim, identificamos esse problema. É um problema real, porque é a região que mais sofre e tem o menor IDH, maior mortalidade e o maior burden da doença. Mas, infelizmente, como é normal em toda demografia médica no Brasil, existe uma concentração no sul e no sudeste do atendimento, sobretudo de alta complexidade. Então, qual é o papel da sociedade? O papel da sociedade é assegurar que essas disparidades se reduzam. E, para isso, a gente precisa dos centros também serem proativos. Ou seja, eles começarem o processo de credenciamento. Só dar um exemplo. Em Belém, não tem uma unidade de AVC credenciada. Em Manaus, não tem nenhuma unidade de AVC credenciada. Só 2 exemplos, né? Então, isso não é crítica, né? São desafios em que nós estamos aqui para mediar esses desafios. Então, a gente precisa ter os líderes locais, eles se mobilizem para desenvolver a unidade de AVC, para poder desengatilhar esses processos. E essa fragilidade que a gente acabou de expor, ela possa se atenuar com o tempo, porque nós estamos sensíveis a isso, né? O mapa é gritante. A gente só vê um centro de alta complexidade na região norte e nordeste, que é Fortaleza. Então, você tem grandes cidades como Recife, a gente falou essa semana disso com a Sheila, né? Tem Salvador, que é um centro de alta referência em neurologia, em neurointervenção e em conhecimento médico de uma maneira geral, para não citar outras cidades, são 2 exemplos só. Então, Manaus, com uma tradição cultural gigantesca, profissionais de excelente qualidade, Belém também. Então, assim, nós temos que estar sensíveis para isso, para poder, quando o vento chegar, nossas velas estarem preparadas para poder nos lançar ao máximo que o nosso barco pode ir. Perfeito, Franzé. E uma coisa que a Carla Moro sempre diz, né? A gente não pode ficar sentado esperando que o centro de AVC caia no nosso colo, porque não foi assim com nenhum de nós, né? Todos nós batalhamos para construir o que a gente tem. Então, é nosso dever, nós como neurologistas, neurointervencionistas, o dever de desenvolver os nossos centros de contenção, nosso gestor, de criar um centro com a estrutura e com a condição mínima para desenvolver, então, esse trabalho. E o primeiro passo, o Pedro mostrou muito bem, é a unidade de AVC, a implementação da trombólise e, a partir daí, a organização para fazer trombectomia. Então, não o contrário, né? Então, isso é fundamental. A gente vai trabalhar junto com isso, pessoal, numa certificação de centro de AVC, que a gente lançou no dia 22 de outubro, uma certificação internacional, né, da World Health Organization, numa tentativa, então, de junto com as sociedades, então aqui está o Marcos e o Franzé, da gente dar subsídio para avaliação desses centros, como a estrutura internacional igual a qualquer outro centro, de um centro de AVC, um Primary Stroke Center, ou que a gente vai chamar de essencial, ou um avançado, né, que é o centro que tem trombectomia, e dentro desses a gente avaliar os critérios do centro do Ministério da Saúde. Por quê? A gente já estava conversando sobre isso, a gente sabe que tem locais que estão habilitados e que não tem nada, né? Então, eles são centros de AVC do Ministério da Saúde e não tem o mínimo exigido. Então, isso agora vai ser auditado, como a gente já vem, né, Otávio? Já desde que o Otávio e Gisele eram presidentes, já falando sobre isso. A gente tem que realmente avaliar se o que está lá é o que tem que ter. Então, a pessoa botar no papel é muito fácil, mas utilizar os recursos necessários, porque são comprovados para melhorar a evolução do paciente, são fundamentais. E a certificação garante isso, garante que o centro vai ter de verdade o que ele tem que ter, não é nada a mais, é o que ele tem que ter, né? Então, é nossa ideia. Talvez na semana que vem a gente já tenha o formulário para cada centro preencher para avaliar qual é o seu estado, para a partir daí a gente passar num próximo passo de melhoria de qualidade, né? Shelinha, eu queria só comentar uma coisa importante, pegando
assim, uma carona nesse comentário que você fez, além do problema da auditoria, que é essencial, né? Um outro aspecto importante é a orientação em relação ao registro, por exemplo, dos AIHs, registro dos casos, porque o que está acontecendo é o seguinte: a gente tem percebido que o credenciamento em vários estados do Brasil não está acontecendo mais, está parado, né, porque o Ministério da Saúde tem dito às secretarias de saúde estaduais que existem muitos hospitais que estão ociosos, né, pactuaram 400 pacientes por 10 leitos e estão incluindo só 200, 300, né? E a gente já percebeu aqui em São Paulo, né, que existem dois problemas aí. Existe um problema que realmente é falta de organização e má vontade mesmo, e falta de prioridade mesmo, né? Então tem hospital que credenciou e não está fazendo nem TPA, mas tem hospitais muito bons que também estão notificando errado, não estão fazendo o registro adequado dos casos, entendeu? Então a gente precisa mesmo não só fazer auditoria, mas capacitar toda a cadeia de valor aí, né? Porque provavelmente também tem subnotificação, registro inadequado, e isso precisa ser melhor trabalhado. Perfeito. E é isso que a certificação vai garantir, Otávio. Aqueles centros que estão recebendo e não são centros de verdade, esses a gente já vai colocar, e por isso que a ideia é que o Ministério da Saúde esteja conosco nessa certificação, né, Marcos e Franzé, para a gente poder ter esse trabalho de avaliação do centro, e olha, esse aqui não é um centro de AVC, corta a habilitação e habilita quem realmente tem a estrutura necessária. O pessoal está perguntando, Franzé, sobre a unidade tipo 4, né, para todos que estão aí, todos trabalharam nisso, se os leitos são leitos de UTI, que não são, né, o leito mesmo da unidade de AVC não é leito de UTI. Deixa eu só colocar aqui como é que é a pergunta. Infraestrutura da unidade tipo 4 é unidade de terapia intensiva? Não, né? Querem responder, algum de vocês? Eu acho que o Pedro podia mostrar aí o slide, o que é que são os requisitos, né? É uma unidade de AVC, na verdade. Eu acho que isso é uma discussão que a gente teve amplamente já aqui na sociedade, né, gente? E acho que ficou bem claro na portaria, né? Que a gente realmente quer fomentar a criação de unidades de AVC no país, né? Que são as unidades específicas para esse tipo de paciente, tá? Então, realmente, acho que a portaria reflete um pouco isso, né? Tanto no sistema público como, paralelamente, também no sistema privado. Então, as certificações que a gente está fazendo, né, Sheila, da América Latina, elas todas vão incluir a necessidade de criação de uma unidade de AVC, né, que é como requisito. Eu acho que muito bom, Otávio. E essa é uma mudança cultural, acho que a gente tem que implementar no Brasil, e que a unidade AVC, ela não tem nada a ver com UTI. A unidade AVC é uma área física, geográfica, dentro do hospital, com uma equipe multidisciplinar dedicada para cuidar desse paciente, para evitar as complicações da fase aguda e iniciar a reabilitação, né? E ela tem no seu core, na sua filosofia, o cuidado integral do paciente, né? Muito diferente dos cuidados de intensivismo. E às vezes as pessoas confundem isso, mas eu já tenho UTI e a UTI eu mando todos os pacientes. Mas na UTI, na maioria das vezes, é claro que tem UTIs excelentes, com protocolos para AVC, mas na maioria das UTIs, o paciente fica sondado com sonda vesical, o paciente fica imobilizado no leito cheio de monitores, o paciente não tem uma poltrona para o paciente sair da cama, não é permitido que o familiar fique 24 horas com o paciente, não existe uma equipe multidisciplinar para avaliação e reabilitação desse paciente dentro da UTI. Então, essas pequenas, entre aspas, coisas é que fazem a diferença e que aumentam a eficácia da unidade AVC em comparação com a UTI. E tem também uma questão aqui que é fundamental. O custo de uma UTI é, no mínimo, 2 vezes maior do que o custo de uma unidade AVC. Então, a unidade AVC, na sua essência, não é de alta complexidade, ela é uma unidade organizada com protocolos assistenciais multidisciplinares que focam na reabilitação e prevenção de complicação. E isso parece muito simples, mas isso gera um resultado enorme na chance do paciente em reabilitação e independência neurológica. Se eu puder acrescentar, eu acho que também, se a gente pensar, a maioria dos pacientes de AVC não necessitam de UTI. Eu acho que o fato da gente ter a unidade de AVC,
é uma maneira de educar, inclusive, as nossas UTIs a como lidar com o paciente neurológico, que muitas delas realmente não têm treinamento. Então, casos em que você não tem uma neuro-UTI, é bem difícil você convencer o intensivista de como é que você maneja aquele paciente, que aquele paciente tem que sair do leito, do início de medicações. Então, eu acho que isso, inclusive, serve num processo de educação do serviço, inclusive para os pacientes mais graves, né, da percentagem menor de 20% que vai precisar, de fato, de UTI, por necessidade de ventilação mecânica e por complicações outras, né? Perfeito, exatamente. Pessoal, aqui tem alguns comentários e perguntas a respeito de participação no Resilient. Então, assim, a gente deu oportunidade, né, sabe, para todo mundo participar, e todo mundo que tinha estrutura foi avaliado para participar do estudo. Mas, assim, não é só ter trombectomia, é ter toda a estrutura, como a gente já comentou, de atendimento de urgência, unidade de AVC e também trombectomia, e aí nós colocamos numa fase de roll-in, que é o que o Franzé colocou, para avaliar e auditar a qualidade do centro, qualidade técnica, de realmente tratou, o vaso abriu ou não, e qualidade de tempos, de métricas e de organização do serviço. E alguns centros, né, o Pedro participou também nesse auxílio aí, o Franzé, Raul, nós precisamos chamar os intervencionistas, discutir a técnica, sugerir outras formas. Então, foi uma curva de aprendizado super importante, né, para que realmente os centros se qualificassem para fazer o tratamento. Então, é essa a ideia, que a gente possa avaliar isso, e os centros que propuseram e não entraram, na verdade, todos os que propuseram entraram. Tem alguns centros esperando para entrar agora, e eu gostaria, se tiverem aqui participando, é o seguinte, tem centros que desde março eu pedi para começar a incluir na fase roll-in, que é o que é? Tratar o paciente para a gente fazer esse processo que todos nós passamos, que é avaliar o centro, certo? E ainda não começaram a fazer. Então é isso, gente, a gente tem que vencer a inércia, tá? Porque agora a gente tinha que submeter os centros, e o que a gente viu no Brasil, que tinha condição no momento que a gente fez a submissão, eram esses centros que foram avaliados. Os outros nós não sabemos ainda. Então, por favor, a ideia é que quem quiser participar do Resilient, a gente já tem alguns centros que a gente está esperando para ver, né, se vão participar ou não. Centros que já estão prontos, com toda a estrutura, vão ser avaliados pouco a pouco, e essa estrutura que a gente está lançando de certificação, a gente espera, eu vou lançar isso agora, este ano, e a gente vai fazer todo um programa, e a gente pede auxílio, né, de todos que quiserem participar, para que realmente a gente possa fazer a certificação desses centros e a avaliação contínua de quem é que está preparado, e também auxílio, se for o caso, para fazer a submissão no Ministério da Saúde, com todos os critérios que necessitam, né, para ser habilitado como um centro do Ministério da Saúde. Oi. Sheila, e se você me permite, eu acho que é uma coisa que o Otávio comentou, eu acho super importante, né? Ele comentou sobre as AIHs, né? Assim, essa falha de registro, e muitos hospitais do Brasil eles já têm AVC, né? Então, eu acho que o Pedro comentou isso também, é um espaço organizado, né? Então, é só organizar essa estrutura, e além disso, a AIH paga melhor, então, para o hospital é interessante, para o paciente é interessante, para o serviço é interessante. Então, não tem porquê, né? Eu acho que a unidade de AVC, a trombólise, a trombectomia são degraus que são naturais. O problema é, como você falou, nós temos como neurologistas, como profissionais da saúde, iniciar esse movimento. Né? Não vai ser o prefeito da cidade que vai bater a porta e falar que ele quer uma unidade de AVC, não vai ser, infelizmente, o paciente que não tem a voz, né? Nós temos algumas associações de pacientes, mas elas não têm voz forte para fazer isso. Então, somos nós, neurologistas, neurointervencionistas e todos os profissionais envolvidos nisso, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Então, não adianta só eu pedir, levantar o dedo e falar, eu quero, né? Eu tenho que fazer acontecer. Todos nós fizemos isso e todos nós vamos ajudar os outros a fazer isso, sem dúvida nenhuma, mas tem que ter a força de vontade. Pessoal, outra coisa que é importante, né? Quem que vai falar? Achei que um de vocês ia falar. Uma coisa que é importante, a participação na consulta pública, é importante a participação de todos. Então, as associações dos pacientes estão do nosso lado, né? A gente tem, eu coloquei aqui no chat, posso colocar de novo, tem a possibilidade de dar opinião, então as associações de pacientes vão dar opinião, de preferência, então, corroborando, então, o parecer de incorporação da Conitec, dizendo que concorda com a incorporação do tratamento, ou a gente pode dar o parecer técnico-científico,
que é só de concordar ou não, ou de sugerir. Então, eu gostaria de pedir, quero ver o que vocês acham, que as pessoas, né, os profissionais da saúde que sugerirem a incorporação, que também reforcem a importância de estar junto com as sociedades para avaliação e certificação desses centros, né? Esse é um ponto. E a outra é realmente a necessidade da gente ter um centro tipo 4 que eles colocaram ali, né, eu acho que até a Franzé, no final, eu acho que do parecer da Conitec, eu acho que eles concordaram com a nossa sugestão de ser um centro de alta complexidade em neurocirurgia e um centro especializado em AVC, que tem que ser o tipo 3, então eu acho que isso é fundamental que a gente reforce na hora de solicitar, de dar as sugestões para a incorporação, né? Algum comentário a mais, pessoal? Alguma pergunta que tenha ficado em dúvida aí? O pessoal está fazendo algumas perguntas. Em relação ao fechamento de unidades por causa da pandemia, a gente sabe que isso aconteceu em alguns lugares, né? Então, a gente tem que, o mais breve possível, a gente tem que tentar retomar. Em alguns lugares no nosso país, a gente conseguiu não perder as unidades de AVC, né? Eu acho que alguns a gente conseguiu manter, mas a gente sabe que isso aconteceu, que em alguns locais as unidades de AVC viraram unidades COVID. Então, a ideia é que, aos poucos, à medida que isso for melhorando, se retome de novo, então, as unidades de AVC, porque elas fazem diferença. Em alguns lugares, como a Espanha, a Molina esteve aqui com a gente, o pessoal criou unidade de AVC COVID, né? Então, para ter o cuidado da unidade de AVC mesmo nos pacientes com COVID. Como podemos conhecer melhor o programa, a UFRJ revitalizando o Instituto de Neurologia, unidades intermediárias, interação e reabilitação. Que bom, Ana Paula, acho que a gente está sempre aberto, né, a conversar do que vocês quiserem, então, auxílio para implementação das unidades de AVC, a gente tem dado bastante, e agora, nessa nova fase, se for no Rio de Janeiro, realmente precisa de centros de AVC, né? Então, certamente vai ser muito importante vocês terem capacidade de solicitar credenciamento na cidade do Rio de Janeiro, em nenhum centro é fundamental. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Franzé, alguma coisa a mais, alguma sugestão para quem ainda vai participar? Vamos ver, pessoal, metade aqui, eu vou colocar de novo o pool para ver quem é que já participou da consulta pública. Estou colocando aí, vamos ver quem já participou, e a gente pede encarecidamente para quem não participou ainda, que participe. Eu deixei os links no chat, né? Então, tem os links do processo todo que a gente submeteu, todo o parecer da Conitec que está ali, que é bem interessante de ler também, e tem os links só para consulta, que são bem rápidos de participar, e é fundamental que a gente tenha o maior número possível de pessoas participando da consulta pública para reforçar essa indicação de incorporação do tratamento, né? Shelinha, tem uma pergunta muito importante da Camila, né? Obrigada, Camila, por ter comparecido aqui, né? Camila está sempre, né, ajudando a gente aí com a causa e organizando as atividades relacionadas ao AVC. Então, é muito importante a representação de pacientes. Vocês podem exercer, obviamente, que a consulta pública é a oportunidade ímpar, né, para vocês se expressarem, para serem ouvidos pelo Ministério da Saúde, tá? Agora, um ponto muito importante é a presença, né, de entidades de pacientes em conselhos regionais de saúde, conselhos municipais de saúde, né? Sabe, desde a Assembleia Legislativa. Isso é muito importante, fazer esse lobby, na verdade é um advocacy, né? Que é o lobby do bem, né? Que é você trabalhar nos canais em que a população tem naturalmente como influenciar o Sistema Único de Saúde, que são os conselhos de saúde, né? Sempre tem um representante local. Então, é fundamental, Camila, que a gente realmente aumente, né, o volume, né, a voz das entidades de pacientes, tá? Muitas vezes, como a Sheila falou, o que tem acontecido no Brasil, na maior parte das vezes, é o neurologista que fica batendo na porta, né, do diretor do hospital, do superintendente, do prefeito, do secretário de saúde, pedindo
uma unidade AVC, pedindo... E, na verdade, o paciente devia ser a pessoa, né, que mais influenciava os seus familiares. Então, eu queria realmente ressaltar isso, o papel importante das entidades de pacientes nesses canais de comunicação. A Associação Brasil AVC, lá em Joinville, tem um papel enorme, né, e fundamental, né, Pedro, para conseguir vários avanços que se conseguiu lá na cidade. A AMA AVC também, em Minas Gerais, tem um papel super importante, né, já com prefeitura, com estado, conseguindo espaços para solicitar a implementação, então, dos programas na região. A Ação AVC também em Maceió, em Alagoas, a AVC em Cuiabá, né, então a gente tem grandes associações de pacientes no nosso país que têm auxiliado muito na implementação de programas, então, com certeza, vocês podem ajudar muito. Além da associação de pacientes, que é fundamental, a associação de pacientes ela demonstra o interesse civil, né, da comunidade na criação desses programas que vão trazer um impacto positivo para aquela área de abrangência do serviço. Mas dentro da instituição, dentro do hospital, é muito importante que se comece um movimento. Eu acho que esse movimento deve ser coordenado inicialmente em convencer a gestão da instituição, convencer o gestor de que ele pelo menos permita a tentativa de iniciar o serviço. E como é que se inicia um serviço? Criando uma unidade AVC. Se cria uma área física dentro do hospital que vai começar a internar todos os pacientes com AVC. Com isso, se define uma coordenação, se define quem é a equipe que vai participar dessa área, e aí começa a capacitação dos profissionais, os profissionais começam a seguir protocolos assistenciais, e depois disso, essa equipe multidisciplinar vai agir também dentro do hospital como um catalisador de comunicação e de persuasão para que isso continue evoluindo. Então, não é assim, vou receber um serviço, cair no meu colo um serviço pronto. Começa em definir uma área física e começar o trabalho, arregaçar as mangas e realmente começar a se mexer. E depois disso, imagina, tu tem uma área física, tu já tem uma equipe multidisciplinar, a direção do hospital está olhando o teu trabalho, tu vai ter que entregar para o gestor indicadores. Olha, internou tantos pacientes com AVC, a mortalidade foi essa, as complicações diminuíram em relação ao que era antes, usamos menos UTI, os pacientes ficaram menos tempo internado, e esses indicadores é que vão garantir a sustentabilidade do programa dentro da instituição, porque o gestor, muitas vezes, ele não entende a importância da evidência científica da unidade AVC, mas ele é convencido com números, e sem números a gente não tem como convencer o gestor. E a partir disso, quando tu tens isso já organizado, convencer o gestor a chamar a autoridade local, seja ela municipal, estadual, o representante do serviço que está financiando o hospital, e a partir disso com a proposta de credenciamento do Ministério da Saúde, que tem um trâmite burocrático bastante detalhado, mas se você está seguindo os preceitos de melhor assistência, você provavelmente vai tem as condições de ser credenciado, né? Então, acho que é muito importante isso, dentro do hospital, iniciar com gestor, pequeno time, área física, dados de desfecho, dados epidemiológicos, e aí sim partir para um credenciamento com o Ministério da Saúde. Isso que o Pedro falou é fundamental. Todos nós, quando começamos lá, a gente começou a coletar desde o primeiro dado. E sabe como é que começou tudo isso, pessoal? Foi assim, surgiu uma oportunidade de um congresso onde ia estar o Ministério da Saúde. Nós há anos na tentativa de que eles nos escutassem. O que a gente fez? Pessoal, todo mundo manda os seus dados, a gente coloca tudo junto e mostra para eles que a gente já está fazendo. Foi assim que começou, né? A gente juntou a experiência do Brasil para mostrar que o que vocês estão dizendo que não dá para fazer já está sendo feito. E está aqui, está medido, está demonstrado, né? Então, é fundamental a gente se organizar e medir desde o início o que a gente está fazendo, tá? A gente tem formas gratuitas de registro de bancos de dados bem simples, que a gente está participando no Brasil, e esse próximo ano a gente já vai ter o nosso registro nacional, que a gente está muito feliz de poder ter o nosso próprio registro, né, adaptado para o nosso país, com os indicadores internacionais, mas um registro nosso. Tem algumas perguntas aqui, pessoal. Cris. Uhum. Olha aqui, ó.
Na página 15, a Conitec refere que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia oferece um detalhamento de trombectomia mecânica na codificação de procedimentos. Quando fala em OPME, lista que o dispositivo para trombectomia mecânica seria equivalente a uma unidade. Isso iria inviabilizar a técnica mista ou solumbra, como eles mesmos referem na página 12. Que isso seria importante que relatem isso, eu acho que isso aí nós vamos ter que colocar, pessoal, porque nós, na hora que a gente fez o processo todo, né, Franzé, o Franzé revisou tudo, o Pedro também, a gente colocou da possibilidade de usar a técnica combinada e, na verdade, ficou lá isso, e eu não conheço essa descrição da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Então, acho que vai ser importante a gente falar sobre isso, né, pessoal, na hora de colocar. Porque eu acho, Marcos, muito importante ter um parecer oficial. A gente pode individualmente participar, mas precisa acho que ter um da sociedade. Da Sociedade Brasileira de Cerebrovascular, da SBNE, da Rede Nacional de Pesquisa em AVC. Rede Nacional de Pesquisa, Rede Brasil AVC, Associação de Pacientes, Pedro. Acho que a gente tem que ter, a gente faz um documento com esses pequenos detalhes que vão ser fundamentais depois. Obrigada, Cris. Obrigado, Cris. Aqui, ó, salientar a relevância do trabalho multidisciplinar, principalmente quando físico, com os pacientes de AVC. O programa já está sendo instalado, mas a percepção de alguns profissionais não é de grande importância no hospital que dedico o trabalho. Gente, na verdade, fones fundamentais, né? Na certificação, né, pessoal, a gente discutiu bastante também os critérios para certificação dos centros, e a gente colocou que tem que ter, né? Então, é o mínimo, claro que tem que ter o médico, técnico de enfermagem, enfermeiro, fono e físio é o mínimo para ter um centro de AVC de qualidade, né? Obrigada, Leopoldo. Obrigada, Sidney. Tá. Mais alguma coisa? Acho que lembrar o prazo para o pessoal responder, né? Isso é importante. Bem dia 23, né? 23. É 23 de dezembro, né? 23, pessoal. A ideia, vamos fazer o seguinte, eu acho que via o mailing list, tanto da sociedade, Marcos, tanto da Cerebrovascular, da SBNR, e no mailing list do Global, a gente pode mandar um documento nosso com os pontos mais importantes a ser comentados. O que vocês acham, pessoal, para ajudar o pessoal, né, na participação também? Eu acho que vale a pena, né? Então, detalhar alguns pontos importantes que tem que ser reforçados, né? Pessoal... Franzé, checa depois esse negócio da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia aí, cara. Eu até copiei, eu mando para vocês depois, porque eu não... que a Cristina falou aí. Eu vi, deve ser no manual de OPME que a gente fez junto. Dá uma olhadinha. Tá. Isso vai ser bem importante, né? Eu acho que isso é outra coisa que a gente consegue daí na força da consulta pública, a gente colocar que é fundamental ter a possibilidade de usar a técnica combinada, né? Pessoal, mais alguma coisa? Acho que foi acho que é isso, né? Super importante, né? A gente ainda vai estar com vocês em contato para auxiliar na consulta pública. Semana que vem, a gente ainda tem o Global, que é antes da finalização, ainda dá para tirar algumas dúvidas. A ideia mesmo é que na semana que vem a gente faça uma retrospectiva 2020, apesar de toda a pandemia, a gente teve muita coisa boa, né, para lembrar e para colocar nesse dia. E ainda tem um comentário do Robertson. Isso, Robertson, a ideia é que a gente propôs, então, os dispositivos que existem, tanto de aspiração quanto de stent trigger, e que possa usar a técnica combinada. Isso é importante, né? Em termos de eficácia, as duas técnicas são semelhantes, não existe uma melhor do que a outra. Inclusive, foram feitos estudos e a gente sabe que as duas são muito eficazes. Entretanto, quando se utiliza uma técnica só, eu falei 70%, 75% das vezes se consegue uma boa recanalização, mas em 30% a 25% dos casos não se consegue a adequada recanalização, o que traria a necessidade da utilização de uma segunda técnica. Isso se faz nos países desenvolvidos, se faz em qualquer serviço que faz trombectomia rotineiramente, né, fora do Brasil, e é isso que nós queremos trazer para o SUS. Não que possa usar sempre as duas técnicas, porque existe uma questão de custo, né, que deve ser levada em consideração, mas os serviços utilizem
a técnica adequada para obter recanalização, porque o desfecho custo-efetivo é abrir a artéria, né? Então, em alguns casos, vai ter que usar os dois sistemas, e é óbvio que os indicadores, o controle, a auditoria contínua de serviço vai nos permitir avaliar a qualidade técnica da própria intervenção. No Resilient, 24% usou a técnica combinada, né? Então, a critério do intervencionista, só para a gente ter uma ideia, assim. Certo, pessoal? Então, ficamos por aqui. Muito obrigada por estarem conosco. E, pessoal, até semana que vem, para a gente ver uma retrospectiva do Global Stroke Alliance e do AVC, né? Ao longo desse ano todo, todos convidados aqui, mas a ideia é que a gente tenha junto conosco todo mundo que participou ao longo desse ano, dessa experiência que foi estar junto com vocês todas as quintas-feiras. Obrigada. Beijos a todos e até a próxima semana. Tchau, gente. Até mais. Tchau, boa noite. Boa noite.